Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 3 de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná 2020. E nessa aula a gente vai continuar falando aí mais informações sobre a distribuição Linux Ubuntu, que o edital pediu, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo, vamos ao assunto de hoje. Pessoal, uma coisa muito importante em algumas questões de prova que já cobraram bastante é sobre a origem dessa distribuição chamada Linux Ubuntu. Olha só como é que foi a história. Existe ainda uma distribuição Linux bem famosa chamada Debian. Essa distribuição Debian recebeu esse nome porque quem iniciou o projeto Debian foi a Deb e o Ian, que eram um casal que depois se separaram. Isso não é relevante, mas é interessante só pensar nisso. Essa distribuição Debian começou a receber a ajuda de muitos colaboradores, muitos desenvolvedores ao redor do mundo inteiro, que começaram a colaborar para que essa distribuição ficasse cada vez melhor. Só que o que aconteceu num determinado momento é que um grupo de desenvolvedores dessa distribuição Linux chamada Debian resolveu criar uma outra distribuição chamada Ubuntu. Então o interessante, e aí que é o ponto das provas, que algumas provas perguntam: a distribuição Linux Ubuntu, ela teve origem em uma outra distribuição Linux? Sim. Foi na distribuição Debian. Então, repetindo, um grupo de desenvolvedores da distribuição Debian se separam dessa distribuição Debian e formam uma outra distribuição Linux que nós chamamos de Ubuntu. Agora, um ponto importante, quem liderou isso foi o Mark Shuttleworth. O que ele fez basicamente? Ele reuniu então uma pequena equipe de desenvolvedores lá do Debian, ele mesmo fazia parte, né? E eles juntos fundaram, até vou sair da tela um pouquinho para vocês enxergarem, eles juntos fundaram uma empresa chamada Canonical. E eles decidiram então criar a distribuição Linux mais fácil de usar que eles achavam e chamaram essa distribuição de Ubuntu. O Mark Shuttleworth é sul-africano e ele liderou então o projeto dessa distribuição Ubuntu. Até hoje, a empresa que detém a marca Ubuntu é a Canonical, né? E o Linux Ubuntu é apenas uma distribuição Linux que faz parte desse projeto. Então isso é muito interessante, vou repetir, porque algumas provas de concurso começaram a cobrar exatamente isso. Eu vou mostrar para vocês. Acompanhe então essa questão sobre o Linux Ubuntu, que é uma questão dessa história do início do Linux. Então vamos lá, diz assim a questão: o Linux Ubuntu é derivado de qual outra distribuição? Como existem muitas distribuições Linux ao redor do mundo, a gente tem que entrar na prova sabendo que a distribuição Linux Ubuntu, ela teve origem na distribuição conhecida como Debian, que aqui então vamos responder a letra C de Canadá como a correta para essa questão. Embora existam outras distribuições Linux como Fedora, Red Hat, Mandriva e até a distribuição Kurumin, que era uma distribuição brasileira, que o projeto não existe mais, a distribuição Mandriva, que teve a distribuição Mandriva, ela teve origem na distribuição Mandrake e na Conectiva. Duas distribuições deram origem à distribuição Mandriva, mas como o que nos interessa é a distribuição Linux Ubuntu, tem que entrar na prova sabendo que ela teve origem na distribuição Debian, letra C de Canadá, e a resposta correta. Então, mais um assunto importante que a gente não pode esquecer aí para nossa prova. Certo, pessoal? Era isso pela aula de hoje. Lembrando que quem gostou do vídeo, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, pessoal, e por favor deixem comentários dizendo o que vocês estão achando dessas nossas aulas aqui para a Polícia Civil do Estado do Paraná. E também quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, lembra, é só acessar o nosso site veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!